uma outra questão, Soraya, que eu, sinceramente, eu não entendi, porque tem, algumas pessoas estão colocando que essa é a segunda database. Algumas pessoas colocaram isso e eu confesso que eu não entendi. Porque, se não me engano, se você me corrija se eu estiver enganado, a database foi conquistada no mês, se não me engano, dezembro. Em lei. De dezembro? Em lei publicada em Diário Oficial, dia 4 de dezembro de 2010. Isso, dezembro. E ficou decidido pela prefeitura e pelo acordo entre Senado e prefeitura, você vai me corrigir se eu estiver errado, ok? Com certeza. Que seria parcelado essa implantação da matriz salarial. E ela se estendeu até o mês de maio. Junho? Foi junho, né? Eu não entendi. Como é que se estendeu até junho e essa já é a segunda database? Eu acho que está havendo alguma confusão aí. Não, Soraya? Explica esse negócio direito aí. Com certeza, é mais uma confusão, né, que tenta implantar no seio da categoria. Antes do dia 4 de dezembro de 2010, antes da publicação no Diário Oficial da lei, nós tínhamos uma matriz salarial onde todos os servidores do município, independente do tempo de serviço, independente do seu grau de instrução, recebia salário mínimo. Então nós negociamos em lei, naquele processo de mobilização, processo de greve, de que seria atualizada a matriz salarial em 3 parcelas. Então, a última parcela implantada da matriz salarial, com índice acima da inflação, com índice acima do aumento do salário mínimo, porque teve servidores que saíram do salário mínimo para um salário de vencimento base de R$2.000, servidores de nível médio que saíram da margem do salário mínimo e dobraram seus salários, e os servidores ASGs que tinham apenas o aumento do salário mínimo também tiveram recomposto as suas perdas salariais. Então essa matriz ela foi implantada em 3 etapas. A última etapa em junho de 2011. E a lei diz no seu artigo 8º que apenas após a completa reposição e implantação da matriz salarial, quer dizer, após junho de 2010, é que a matriz será reajustada. A lei diz que? A lei diz que somente após a completa implantação das 3 etapas da matriz salarial, que a última etapa foi em junho de 2011, é que a matriz será novamente atualizada. Então, após junho de 2011, a primeira database é março de 2012. Sim. Após junho de 2011, que foi a última parcela de implantação da matriz, será reajustada essa matriz novamente anualmente no mês de março de cada ano. Então nós temos a primeira database do servidor, está sendo agora essa luta em março de 2012, e aí vai prosseguir em março de 2013, março de 2014 e assim por diante. Acredito que ficou bem explicado agora. É só pegar a lei publicada no dia 4 de dezembro. Eu vi uma certa confusão com relação a isso aí. Eu confesso a você que eu entendi dessa maneira. Eu não consegui entender o porquê. Se estava terminando em junho, né? Isso? Junho. Como é que já tinha havido a primeira database? Essa negociação teria sido a primeira database? Eu ficava me perguntando. Mas se a gente tivesse negociado a database em março de 2011, o índice seria menor. Porque a lei diz que a database é, no mínimo, a reposição da inflação. Só que para implantar a matriz salarial, os índices tiveram que ser muito acima do índice da inflação para repor as perdas salariais dos servidores congeladas há 18 anos. Então jamais jamais o Cisenato iria aceitar que no mês de março apenas fosse reposta a inflação. Porque repor a inflação, né, com o índice que está abaixo de inflação no país, você não conseguiria repor as perdas salariais e implantar a matriz. Então, para implantar a matriz, mesmo em 3 etapas, os índices concedidos de reajuste aos servidores municipais foi bem acima da inflação. Então, agora reposta a matriz salarial para evitar perdas que tem o mecanismo da database. Então, agora sim que entra o mecanismo da database, que tem que ser no mínimo o índice da inflação. Eu ia dizer, ia cortando sua fala, ia dizer que não era nem bom falar isso, que foi acima para a prefeitura não ouvir. Brincadeira, né? Não, mas infelizmente a gente tem que fazer esse esclarecimento.
né? Porque alguns né, tentam desmobilizar, colocar índices que não são corretos, e nós temos a atitude correta frente à entidade sindical. A gente reconhece que a matriz salarial foi implantada, a gente reconhece a iniciativa do governo ter negociado e a base ter respondido ao processo de negociação, porque foi um processo de luta, não foi um processo de concessão da prefeita Micala de Souza. Foi um processo de luta, 18 anos travadas nessa cidade, pela implementação do plano de carreira. Então, os índices foram repostos, a matriz foi reposta. Agora, implantada a matriz salarial, se a gente não tem, é isso que a gente está alertando os servidores municipais. Se a gente implanta a matriz, que foi um ganho importantíssimo para a categoria dos servidores municipais, servidores com 20, 10, 30 anos, se aposentando com salário mínimo, sem ter os adicionais na aposentadoria. Então, esse processo de negociação, ele refletiu sim uma melhoria de vida econômica no seio do servidor. Agora, se a gente não tem um mecanismo, né, que ao longo dos anos, ano a ano, seja recomposta essa matriz, no mínimo com isso da inflação, o que é que vai acontecer? Vai acontecer gradativamente voltar a uma situação anterior, aonde o salário mínimo sobe e o salário da matriz fica congelado. Ano a ano o salário mínimo vai subir e a matriz vai ficar congelada. Então isso é inaceitável, porque a gente vai voltar, vai chegar a uma situação em que a matriz salarial vai ser o mesmo valor do salário mínimo e voltando à situação anterior do servidor municipal. Então, para evitar isso, fica aí o legado, uma conquista importantíssima, né, para a gente que está na direção do Cicenato e para os novos e próximos dirigentes sindicais que têm um legado conquistado em luta pela nossa gestão, que é a database. Então, anualmente, a partir desse ano 2012, ano a ano, no mês de março, a matriz tem que ser reajustada. E isso é lei. Né? O que é que acontece com outras entidades sindicais e outros movimentos? Eles não têm database. Os servidores federais não têm database, os servidores estaduais não têm database. Então eles organizam, né? Uma hora no mês de março, outra hora no mês de abril, outra hora, e passam até anos sem nenhum reajuste salarial. O nosso não, a gente conseguiu em lei, e março é a lei da database do servidor e tem que ser cumprida. Ok, Soraya. Soraya, para finalizar, a gente sabe que o Cicenato tem oposição, como qualquer outro sindicato, né, qualquer agremiação que se reúna, sempre tem oposição, e é salutar, eu repito aqui, é salutar a participação da oposição. Mas esse é um momento, o blog entende, inclusive o blog aqui, eu coloquei isso já no blog, através de texto, e eu repito aqui, através da minha voz, que o blog está totalmente do lado do servidor em qualquer situação, e principalmente agora, na hora da database. O blog se coloca à inteira disposição para divulgar a database dos servidores municipais. A gente entende também que essa também é a hora da oposição. Eu já ouvi isso de alguns sindicalistas de oposição, que ouvi do Gil, ouvi do Wilson, né? Ailson. Eu vi de Ailson que tem as divergências políticas, salutar, mas que a database é de todo o servidor. É verdade, eu soube que você vai chamar a oposição terça-feira para se engajar mesmo definitivamente nessa luta pela database? Olha, a nossa posição é essa, né? A gente vai tentar sensibilizar, né? Chamar a unidade do movimento. A gente não pode repetir o que aconteceu na quinta-feira passada, né? Onde 9 integrantes dos 10 que compõem a oposição teve a oportunidade de se pronunciar na Assembleia dos Servidores, né? E eu acho que houve um equívoco da oposição, que em vez de atacar o governo que não está cumprindo a database, tentou atacar o movimento e os dirigentes sindicais que continuam na luta do Cicenato. Mas eu acho que isso é reversível, né? Há uma sensibilização de alguns componentes da oposição, como do Ailson, né, que fez uma importante fala lá, chamando a questão da unidade, mas o discurso ele tem que ser visto na prática. Não adianta só você ter o discurso e na prática, né, tá tendo outra conduta. Então eu acho que a CTB, Central Geral dos Trabalhadores, onde participa o Ernesto, o Gil, o Vascon,
tem que se posicionar sim, né, reforçando a luta, tem que estar presente no acampamento, chamando a greve, chamando seus militantes, chamando outras entidades sindicais a vir apoiar a greve dos servidores municipais, o Conlutas também, que é uma outra entidade sindical, aonde infelizmente tem o Sindisaúde, parte da direção do Sindisaúde, que comunicou oficialmente ao governo municipal que não tem nada a ver com essa greve, quer dizer, em plena database do servidor, chega um ofício do Sindisaúde, uma entidade que faz parte do Conlutas, da dirigente sindical Sônia Godeiro, oficializa um documento na Prefeitura de Natal, dizendo que o Sindisaúde não tem nada a ver com essa greve dos servidores municipais. Então, acho que são equívocos, mas são reparáveis, né? E a gente vai chamar, assim, essa discussão, esse processo de conversa com a oposição, se é que a oposição tem interesse que essa data básica, que essa luta saia vitoriosa. Eu acho que não pode ter o egoísmo político, né? Se a gente sair vitorioso desse processo de luta da data base, né, serão fortalecidos todos os setores, tanto a entidade sindical, como a luta de servidores, como a própria oposição. Porque se a gente sair do processo da database vitorioso e os servidores sentirem que a oposição, por mínima que seja, mas tentou interferir, tentou prejudicar, eles serão alijados do processo. Então, um processo vitorioso, não tem unidade da situação de oposição, todos saem ganhando. Todos saem ganhando, e é isso que a gente vai chamar. Não é só a vitória do sindicato, né? Ah, com certeza, a gente não está preocupado com essa questão. A gente está preocupado do servidor hoje não voltar numa situação complicada, complexa, de todo mundo receber salário mínimo, se aposentar com salário mínimo, não levar os adicionais e gratificações para a aposentadoria, né? Então essa situação ela já foi revertida, mas se a gente não tiver o cuidado, né, de estar preocupado em manter essa legislação, né, em garantir a database do servidor, pode sim voltar a uma situação caótica que a gente encontrou no seio do movimento dos trabalhadores. Então a gente chama a atenção da oposição, né, desse processo de luta e construção da luta da database. Ok, senhora. Inclusive, o blog do fiscal se dispõe aqui a entrevistar membros da oposição que queiram falar com o blog, chamando o servidor, conclamando o servidor para a luta, a participar pela database. O blog do fiscal, repete aqui, se coloca à disposição de Ernesto, se coloca à disposição de Vasconcelos, de Ailson, quer dizer, de todos os membros da oposição, para vir até o blog do fiscal transmitir, que é muito importante, né, o chamamento deles para a luta. É importante, eu queria até fazer uma sugestão que o blog, né, procure os dirigentes da CTB, procure os dirigentes do Conlutas, inclusive o Conlutas, né, que atua como oposição do SINT, é a grande responsável pela deflagração da greve dos professores. Então, como é que está lá construindo a greve dos professores no movimento dos trabalhadores municipais, né? E tem entidades sindicais desmobilizando e boicotando a greve dos servidores da Prefeitura de Natal. Então, há um contrassenso, esse contrassenso precisa ser resolvido, né, para fortalecer a luta dos servidores públicos. Com a palavra Conlutas. Sônia Godeiro, muito obrigado e boa sorte nessa difícil empreitada. A gente agradece aí ao blog, né, que sempre se colocou à disposição da luta dos servidores, independente da posição que se tenha, né, dos seus membros, mas há um respeito muito grande pela entidade sindical e pelo nosso trabalho. Então a gente está aí conclamando os servidores municipais, os servidores da CEMOB. Segunda-feira de manhã cedo nós estaremos na porta da CEMOB, vamos percorrer todos os setores, tanto o setor da fiscalização como o setor do trânsito da cidade, né, para que aqueles companheiros que ainda não aderiram ao movimento venham a somar na segunda-feira e estarem presentes no acampamento na terça-feira. Essa luta é de todos vocês, é um legado que a direção do Cicenato está deixando. Tem muita gente nova, muitos concursados que entraram na Prefeitura Municipal pela nossa luta, né? São mais de 500 servidores que tiveram assegurado a sua nomeação com a luta da entidade sindical. Essa turma é muito boa, viu? Essa turma é muito boa. A gente reconhece, né, que tem, inclusive, né, teve dois, a Alessandra, a Regina e muitos outros, né, da base que sempre estão contribuindo com o movimento. Então é essa turma, essa energia nova
que vai dar continuidade, né, à luta do Cicenato. Serão os próximos dirigentes, os próximos presidentes da entidade sindical, e a gente quer deixar apenas um legado de conquista no seio dos trabalhadores municipais e fazendo aquilo que a gente se propôs a fazer, que é trabalhar em prol das conquistas dos servidores municipais. Ok, Soraya, um abraço. Um abraço a todos.